Olá, querido aluno, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Professor Daniel aqui na área. Vamos começar aqui a nossa resolução aqui da nossa apostila de revisão para a galera do nosso terceiro ano de Física Moderna e Eletromagnetismo. Vamos para a nossa primeira questão. Diz o seguinte, ó, de acordo com as ideias de Louis de Broglie, lá em 1920, na década de 1920, uma partícula de massa m e momento linear ou quantidade de movimento p possui uma onda associada ao seu comprimento. Aí ele colocou aqui a fórmula, onde H é a constante de Planck. Um trecho da música Quanta, Gilberto, contém as frases quanto no granulado no mel e quanto ondulado no céu, no sal. Se você observar aqui esse quanto, ele mostra pra gente a ideia de partícula, tá? Quanta me dá a ideia, aqui ó, quanta me dá o plural de partículas, ok? Então, quanto me dá a ideia de partícula, uma só, enquanto que quanta vai me dar o quê? Pacotes de partícula. Vamos imaginar assim, mais ou menos dentro do nosso contexto. Então, a alternativa que melhor expressa a nossa natureza dual é justamente a nossa letra D, tá bom? Ou seja, lembra que a luz, agora, no novo formato de radiação, ela pode ser uma partícula, ao mesmo tempo ela pode ser uma luz, ou, perdão, uma onda, ok? Beleza? Então vamos lá, continuando. Questão 2. O conceito de clássico de trajetória de uma partícula não é adequado para descrever sistemas subatômicos. Galera, isso daqui é um dos princípios básicos que nós temos da mecânica quântica, ok? Somente em algumas reformulações que nós temos, onde você não sabe o posicionamento, né, desse elétron. E uma coisa que nós não sabemos é o seu posicionamento e o seu momento também. Quando ele relaciona a massa e a velocidade, é aquela fórmula lá da nossa física básica que você estudou lá no primeiro ano. A partir do momento que o corpo tem massa e essa massa tem velocidade, nós chamamos que ele tem momento. Então, ou seja, para você determinar essa velocidade relacionada à sua massa, relacionar sua massa e a sua velocidade, esse é o momento. E não tem como eu descrever seu posicionamento também. A melhor explicação disso vai ser o princípio de Heisenberg, ok? O princípio da Heisenberg ele fala também sobre isso. Não tem como, galera. Pegando algumas reformulações, alguns postulados que nós temos, não tem como você determinar o posicionamento e o seu momento ali desse elétron ali no seu posicionamento, no caso, tá bom? Ok, isso é bacana porque aplica um pouco de física atômica. É necessário um curso bacana, fase de física atômica, falar sobre os números quânticos, falar do modelo de Rydberg, com sua constante, enfim, tá bom? Isso é um curso que a gente vai preparar para você aqui no canal. Vamos para o exemplo 3, ó. Perdão, a nossa questão 3. Questão 3 diz o seguinte: aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em uma superfície isolante, como mostra a figura, o movimento do ímã em direção ao anel. Então, isso aqui é uma velocidade relativa. Agora, vamos entrar um pouquinho em eletromagnetismo. Quando o ímã se aproxima do anel, o anel ele está fixo. Independentemente, galera, um fixo ou outro em movimento, isso é velocidade relativa. O que vai acontecer? Quando você aproxima, aqui, segundo a lei de Lenz, aqui eu vou gerar um fluxo. Isso aqui será o norte. Lembra que o norte, as linhas, elas saem do norte e chegam no sul, tá? Aqui eu vou criar uma corrente induzida, mas lembra que corrente induzida, ela acaba, na verdade, gerando que um campo magnético. E esse campo magnético ele vai se opor, nesse caso, o condutor, seguindo a regra da mão direita, lembra? Entra lá fora e sai lá dentro. Então, ou seja, utilizando a regra da mão direita, eu vou ter uma corrente nesse sentido, tá? E uma vez gerando essa corrente nesse sentido, ó, regra da mão direita, vamos colocar ele aqui de uma forma plana, ó. Então, ela entra desse lado, temos de entrada, e sai desse, ó. Nessa saída, o condutor vai gerar um norte também, norte magnético induzido. Então, vai se opor. Então, na verdade, quando você aproxima, a regra é o seguinte:
Quando você vai aproximar, você vai gerar o mesmo polo no condutor, tá? Mesmo polo, tá? Mesmo polo. Quando você afasta, os polos serão opostos. Polos opostos. Isso independente de qual é o lado do ímã, tá bom? Então, aproxima mesma polaridade, afasta a polaridade oposta. Então, vamos lá. Letra A, nada a ver. Letra B, produz corrente alternada no anel. É uma das possibilidades, né? Faz com que o polo sul do ímã vire para o norte e vice-versa. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. Letra E, produz uma corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã, ok? Então, alternativa correta, nossa letra E, ou seja, vai criar uma repulsão porque você está aproximando. Aí empurra, o que vai acontecer? Afasta, cria uma força de atração, tá bom? Então, terceira feita, vamos para a quarta, ó. Sobre o efeito fotoelétrico. Galera, nós comentamos com você que o efeito fotoelétrico é quando você vai ter uma radiação, tá? Essa radiação, eu vou precisar tirar elétrons. Uma vez tirando elétrons, lembrando aqui, só para a gente pegar aqui uma imagem ilustrativa, só um momento. Olha só, coloquei aqui para você uma placa lisa e uma placa que ela não pode ser impura, tá bom? Ou seja, não pode ter impurezas. O que vai acontecer? Você vai emitir uma radiação. Essa radiação que nós comentamos com você são pacotes. E esses pacotes, vamos chamar eles de fótons. Tá? Aí o que vai acontecer? Esses fótons, uma vez emitindo, você vai fazer com que esses elétrons eles saiam. Esses elétrons são chamados de fóton-elétrons. Aí você consegue ver o termo chamado efeito fotoelétrico. Só que, para acontecer isso, a energia precisa ser proporcional à frequência. Quando maior a energia, maior a frequência, maior o efeito que você consegue arrancar. O que vai acontecer? Aqui a placa ela vai segurar esse elétron para ele não escapar. Para ele não escapar, ele precisa ter uma energia potencial. Essa energia potencial você vai chamar ela de função trabalho. Função trabalho, tá? Função trabalho. Se essa energia de radiação vencer, significa que esse elétron ele vai sair com uma energia cinética, tá ok? Significa que a radiação ela conseguiu vencer a placa e uma vez a placa você acaba o quê? Emitindo elétrons. Nessa tirada de elétrons, justamente é o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá. O efeito fotoelétrico depende da intensidade? Não. Lembra que não precisa aumentar a potência. Intensidade tem a ver com potência. Não precisa aumentar a potência radioativa, tá? O brilho, enfim, não vai acontecer nada. O elétron ele não sai. B, não há frequência mínima. Galera, eu preciso ter uma frequência. E essa frequência vamos chamar essa frequência de corte. E essa frequência de corte, vamos pegar aqui a fórmula lá da equação de Planck, que essa energia depende da constante de Planck vezes a frequência, tá bom? E como é o princípio de conservação de energia, a gente precisa recorrer à física clássica. Então a gente vai dizer que essa energia é igual à função trabalho, tá? Função trabalho da nossa placa. E colocando aqui, ó, essa energia aqui, substituindo, eu vou ter o seguinte, que a constante Planck vezes a frequência tem que ser igual à função trabalho. Aí vou pegar esse camarada, passar dividindo, ó. Então a função trabalho vai ser dividido pela constante de Planck.
No geral, essa frequência aqui, nós chamamos ela frequência de corte. É a frequência necessária. Frequência de corte. É a frequência necessária para você tentar arrancar elétrons desse material que é o metal, tá? Então, alternativa correta, nossa letra C, ó. A frequência de corte é o fruto da razão entre a função trabalho, é aquela energia potencial que vai segurar o elétron, né? A placa vai segurar o elétron, e a constante de Planck, tá bom? Então, letra C é a nossa alternativa correta. Vamos para a questão 5, tá? Questão 5, ó. Em 2005, ano mundial da física, aqui ele fala sobre a teoria da relatividade, galera, tá? E nós temos aí dois postulados, uma delas fala sobre a velocidade da luz e a outra não existe um referencial, não existe um referencial absoluto, né? E as coisas elas vão relativar no caso, tá bom? Em relação à velocidade da luz. Então o som não se propaga, o som propaga-se no vácuo, nada a ver, tá? 2, a luz propaga-se no vácuo, ok, tá? É um dos princípios fundamentais da teoria da relatividade. 3, a velocidade da luz é chamada de velocidade limite, ok, beleza? Então, 2 e 3, nossa alternativa correta, letra D, ok? Vamos para a sexta. Única equação que nós vamos cobrar de você aí na sua prova, tá? No seu simulado, ó. Um astronauta é colocado a bordo de uma nave espacial. É enviado para uma estação espacial a velocidade de 80% da velocidade da luz, que é 0,8 C. Onde C é a velocidade da luz, referencial na espaçonave, o tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada na estação espacial foi de 1 ano, que é 12 meses. Quanto tempo transcorrido referenciando a Terra em meses? Galera, a fórmula que eu tenho é essa aqui, ó. Delta T1 é igual delta T2 dividido raiz de 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado, tá? Então, essa equação é o que nós vamos resolver a situação daqui do nosso exercício, tá? Só copiar aqui novamente ela. Na verdade, eu vou cortar aqui para a gente fazer a questão 6. Aqui. Pronto. Vou colocar a fórmula aqui embaixo. Vamos colocar aqui em aqui para você entender, utilizando como exemplo o paradoxo dos gêmeos, né? Muito conhecida. Isso é um exemplo clássico, né? Então você está aqui na Terra. Esse aqui é o nosso tempo 1. Delta T1, tá? Quando que você vai ter um cidadão que ele vai estar na espaçonave, tá? Esse aí seria o tempo T2, tá? O que vai acontecer? No tempo T2, para eles, você vai ver que vai ser imperceptível a passagem do tempo, enquanto que o cara que está na Terra, quando ele retorna, você vai ver que o tempo vai ter passado de tal forma que, se você observar, vai passar dos 12 meses. Então, não é a letra A e não é a letra B. Exemplo disso é o Interestelar. Você pode ver o Interestelar, porque ele mostra para você esse princípio, né? O ator principal viajou, enquanto que quando ele retornava, todos os seus amigos, inclusive a filha dele, estava o quê? Mais idade. Teoria da relatividade. No caso, quando ele observou a pessoa, lá o filho dele, os amigos, é o que nós chamamos de tempo dilatante. Para ele, percebeu que o tempo passou mais rápido para a galera que ele observou, tá bom? Então, o cidadão está aqui, né? Então, vamos lá. Então, esse delta T1 é o que ele quer, que é o tempo na Terra que transcorreu, né? 12 dividido. Esse 12 é o tempo que é da espaçonave, né? Que saiu viajando, tá bom? Como ele fala pra gente aqui, ó. O tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada, que ele ficou na espaçonave, foi de 12 meses, tá bom? Aí, ó, que é lá do fator de Lorentz, a fórmula, que nós já fizemos a dedução, já colocamos para você aqui. O V ao quadrado. O V é 0, deixa eu colocar aqui, ó. V é igual a 0,8 de C, tá bom? Então vai ficar 0,8
C, só que tudo isso é elevado ao quadrado dividido por C ao quadrado, tá? Aí vamos agora para nossa matemática básica. Deixa eu passar isso aqui para cá. Pronto. Então vai ficar o seguinte, ó. Delta T1 vai ser igual a 12 dividido raiz de 1. 0,8 elevado ao quadrado vai me dar 0,64. C, repito, multiplico o expoente. 1 de fora com 2 vai ficar C ao quadrado dividido por C ao quadrado. Aqui, se você observar, eu posso cancelar C ao quadrado de C ao quadrado, tá? Então fica delta T1 é igual a 12 dividido por 1, raiz no caso, menos 0,64. Ok? Então delta T1 vai ser igual. Galera, 12 dividido por raiz de 0,36. Raiz de 0,36 vai dar 0,6. Então fica 12 dividido por 0,6. Aqui eu posso acrescentar um zero em cima, tirar a vírgula embaixo, que ao final isso aqui vai me dar 20 meses, que vai me dar a alternativa correta, nossa letra C. Realmente, ó, acontece. Quando ele retorna, o tempo vai passar além dos 12 meses que ele passou na espaçonave. Então ele consegue observar que a galera que ficou envelheceu um pouco mais rápido, tá bom? Vamos lá para a questão 7, ó. Questão 7. Deixamos aí para a galera da sala. Ó, a figura abaixo do um ímã cilíndrico que é abandonado de cima de uma espira condutora situada no plano horizontal do campo gravitacional da Terra. Após abandonado, o ímã cai verticalmente, passando pelo centro da espira. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que as forças que a bobina exerce no ímã, quando este está se aproximando e depois se afastando, da mesma são. Então, a gente precisa achar a força que vai estar agindo na bobina. Galera, a bobina ela está fixa. E o nosso amiguinho, o ímã, ele vai se movimentar. Então, a velocidade relativa é do ímã, tá bom? Independentemente, como nós comentamos com você. Lembra que nós comentamos que ao aproximar, você vai ter polaridade invertida. Ok? Perdão, você vai ter a mesma polaridade. Então, a força aqui do norte vai tentar, o nosso amiguinho vai, na verdade, vai repelir, na verdade, né? Então, aí ele vai se afastando. Aí, uma vez se afastando, o que vai acontecer? A do ímã, a força, ela vai estar sofrendo atração, né? Então, eu tenho aqui repulsão. Quando ele se aproxima, repulsão. Na aproximação. Aproximação. E eu tenho o que, professor? A atração. Quando ele se afasta. Ok? Afasta. Então, repara que, independentemente, como o condutor aqui, que é essa espira, ela é fixa, então não vai mudar essa força. Então, ela vai continuar ficando para cima, enquanto que a do ímã vai mudando a força, né? Ora, vai estar num sentido. Então, ou seja, se ele perguntasse, ele já está, no caso do ímã, já tem uma força vertical para cima, e depois, quando ele se afasta, a força vertical iria mudar para baixo no processo de atração, tá bom? Então, me dá a alternativa correta, a nossa letra C, tá bom? Legal, né? Da espira, ela é fixa, ela não muda. O que muda é a força do ímã, porque lembra, a espira ela é fixa. Aquilo que é fixo, a força ela
fica ali, né? Dependendo quem aproxima, quem afasta, enfim, tá bom? Ao observarmos o espectro da radiação eletromagnética, podemos encontrar fótons de alta energia. Então, essa aqui é a equação de Planck, né? Constante vezes a frequência. Lembra que nós ensinamos para você o famoso Ramilux? Ramilux, onde você tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então, essa é a faixa de frequência das ondas eletromagnéticas, tá? Então, ela vai aumentando, isso aqui de maior frequência, tá? Das ondas de rádio até as radiações gamas. E ela decresce no comprimento de onda inversamente proporcional, tá bom? Aquele que tem maior frequência vai ter menor comprimento de onda, e aquele que tem menor frequência vai ter maior comprimento de onda, tá? Então, luz verde nada a ver, que é uma luz visível. A azul também nada a ver, que ela está aqui nessa faixa de frequência, né, da luz visível. Infravermelho não é, é uma onda de radiação em forma de calor que libera ondas eletromagnéticas. Sobrou para a gente o raio gama, que dentro da escala, dentro da nossa faixa de frequência, ele que tem maior frequência e menor comprimento de onda. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa revisão para você, aluno, tá? 20 minutos aí, 8 questões, tá bom? Bons estudos, fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.